Irmão Luiz, o que você acha, meu irmão querido, que essas citações de Charles Spurgeon, você vê os pregadores aí renomados, com todo respeito a eles, a gente não tem raiva de ninguém, mas você vê muitos deles citando, os pregadores lá do século tal, porque quem não sabe, depois de 5 séculos, depois de muito tempo do evangelho ter sido semeado por Cristo e pelos apóstolos, é que surgiu Agostinho, João Calvino e toda essa parada. Você acha bom, Luiz, a citação geralmente dos pregadores de hoje falando dos pregadores do passado? Depende de como eles vão citar. Eu não preciso ir em nenhum livro para procurar um sermão para pregar para a igreja. Por exemplo, Augusto Nicodemos, ele imita o sermão quase que na sua plenitude, de João Calvino, de Charles Spurgeon. Ele mesmo fala isso. Ele mesmo indica. Ele não só imita, como ele indica as pessoas para imitarem os passos dele. E vão aprender errado. Vão viver e vão morrer aprendendo errado o evangelho de Cristo. Por exemplo, por que um homem que é considerado doutor e mestre não conheceu essas coisas que Deus deu para a gente conhecer? Gente que fica preso no trabalho, não tem muito tempo. Não tem tempo para muita coisa, tem que preocupar com tanto de coisa. Por que Deus deu esse conhecimento para a gente? E esse conhecimento que eu digo é o conhecimento no qual sempre nós vamos nos gloriar, porque vem de Deus. É provado pela Bíblia, edifica, abre a mente, você fica maravilhado pela palavra de Deus. E esse testemunho não se encontra nos pais da igreja. Muitos que querem dizer, que já tentaram dizer, inclusive pastores, que todas essas coisas que a gente ensina, os pais da igreja já falaram. A pessoa que falou isso realmente falou movida por uma grande inveja, porque se isso fosse verdade, todos conheciam então, todos iriam falar. O fato é que esse testemunho não era conhecido deles. Eles poderiam ter mencionado alguma coisa da festa, sei lá, eu não li, não sei. Se alguém leu aí, mostra então, né? Como é que eles ensinavam as festas, as 2 casas de Israel, sobre o reino da besta. Eu sei que deve ter coisa boa, mas como eu disse, eu prefiro andar um pouquinho mais e pegar água da fonte do que ir aprender dos pais da igreja. Primeiro que esse conceito já começou errado. O que chamam de pais da igreja, na verdade, são os filhos e os netos. Os verdadeiros pais da igreja são os apóstolos. Bem depois. Eu prefiro aprender diretamente deles. Bem depois dos apóstolos, né, no caso. Então é isso, a gente vai agora ler os textos. Tudo bem que eu vou trabalhar também na nossa transmissão, claro, mas o Jean e o Luiz são os convidados especiais, então eles vão falar mais que eu, tá bom? Vamos combinar assim, irmãos, 10 minutos cada fala, para não enjoar o público, e cada um vai interpretar do seu conhecimento, do que estudou, cada um vai basear exatamente, tipo assim, por exemplo, o Luiz ele fala, e aí o que o Luiz falar, o Jean não conseguir se conectar muito bem. O Jean pode explicar pelo menos um pouquinho que ele conseguiu conectar, porque a gente acaba entendendo, só que a gente não acontece da gente não seguir exatamente na reta. Mas aí o Jean pega um pouquinho e ele explica do jeito que ele precisar, do que ele entende. Então a gente vai começar agora, quando cada irmão explicar, a tela vai ficar maior. O Jean, se o Jean quiser, pode ler, citar algum texto, a gente já vai começar com o ponto principal sobre a interpretação de Romanos 9. Fica à vontade, irmão.